Previdência Social, uma bomba com estopim aceso. Artigo escrito por Samuel Hanan. Em 2019, o Brasil fez a reforma da Previdência, medida apontada como urgente na época, porque muitos definiam o regime previdenciário como uma bomba prestes a explodir. Passados 5 anos apenas, constata-se que a reforma de 2019 foi parcial. Talvez o resultado tenha sido o politicamente possível, porém ficou muito aquém das necessidades nacionais. Agora uma nova reforma se impõe, de forma mais ampla, incluindo os estados e municípios, além de observar o que determina o estudo atuarial. Não há como fugir do problema, nem adiar a busca de solução. Hoje, todos os tipos de previdência social no Brasil, regime geral da Previdência Social, servidores da União, de estados e municípios, apresentam déficits expressivos. Em 2023, esse rombo alcançou 482 bilhões de reais, um valor preocupante porque equivale a 4,41% do Produto Interno Bruto, PIB nacional, e a 13,4% das receitas tributárias dos 3 entes federativos, União, Estados e Municípios. Esmiuçando, são 312 bilhões de reais de déficit do RGPS, mais 110 bilhões de reais do Sistema de Previdência dos servidores da União, civis e militares, e ainda 60 bilhões de reais de rombo na Previdência dos servidores dos estados e municípios. Merece destaque o fato de que, enquanto o déficit do RGPS corresponde a cerca de R$ 9.400 per capita por ano, o dos servidores civis da União chega a R$ 69 mil per capita por ano. Na liderança do rombo está o déficit da Previdência dos militares, que atinge R$ 150 mil por capita por ano. Embora o regime geral da Previdência tenha o maior número de beneficiados, seu déficit per capita é menor por uma razão simples. 70% dos 33 milhões de aposentados e pensionistas recebem remuneração igual ao piso salarial estabelecido pela legislação, ou seja, apenas um salário mínimo por mês, R$ 1.412. Os outros 30% dos aposentados recebem, em média, cerca de R$ 2.600 por mês, 1,85 salário mínimo. Já o valor médio global do RGPS, em 2023, foi de apenas R$ 1.771,28 por mês, 1,36 salário mínimo. É fácil constatar que para a maioria dos brasileiros não há aposentadorias generosas. Entre as principais razões do gigantesco déficit da Previdência Social está o fenômeno de criação da figura jurídica e empresarial do MEI, microempreendedor individual, que entrou em vigor em 2009 para formalizar e dar segurança jurídica a trabalhadores autônomos que não tinham nenhum amparo legal nem contavam com assistência previdenciária. Na prática, o objetivo era incentivar o empreendedorismo. Ocorre que o Brasil é um dos campeões em produção de leis, medidas provisórias, decretos, instruções normativas e muitos outros atos jurídicos elaborados sem maiores cuidados e tecnicidade. Isso faz com que existam sempre brechas jurídicas para burlar o seu fiel cumprimento, algo antiético, porém legal. Foi o que aconteceu com o regime MEI. Segundo o estudo elaborado pela economista Bruna Alvarez, da Fundação Getúlio Vargas, 53% dos trabalhadores que optaram pelo regime MEI até 2019 não atuavam como empreendedores, mas sim eram empregados assalariados de outras empresas, ou seja, foram estimulados ou forçados a se transformar em microempreendedores individuais, tudo como forma de o empregador escapar dos elevados encargos e passivos trabalhistas. É o fenômeno conhecido como pejotização, a transformação da pessoa física em pessoa jurídica, que vem caracterizando as relações trabalhistas no país. Considerando-se a contribuição mensal de uma MEI de 5% do salário mínimo durante 13 meses, incluindo o 13º salário, tem-se a contribuição anual de R$ 917,80 por ano, valores de 2024,
Como no Brasil há 15.700.000 mês, dado de 2023, o recolhimento total por ano é de 14.410 bilhões de reais. Caso o MEI queira pagar a contribuição de INSS complementar para garantir os mesmos direitos dos demais contribuintes, desembolsará mais R$ 155,32 por mês, ou R$ 2.019 por ano. Já um trabalhador registrado pela CLT com salário de um salário mínimo contribui hoje com 7,5% de R$ 105,90 por mês, ou R$ 1.376,70 anuais. Consideremos a contribuição do empregador variável, mais o mínimo de 20% da remuneração do empregado, de R$ 3.671,20 por ano, temos o total de R$ 5.047,90. Subtraindo-se desse valor, o montante de contribuição do MEI resulta R$ 4.130,10. Esta é a perda de arrecadação da Previdência por cada pessoa que migrou do emprego formal para uma MEI. Como 53% das 15.700.000 MEIs existentes em 2023, ou seja, 8.320.000 delas, nada tem a ver com empreendedorismo, utilizando esse regime como mero expediente para fugir da elevada carga tributária incidente sobre cada empregado de uma empresa privada, a perda da arrecadação do RGPS pode ser estimada em 34.360 bilhões de reais no ano. Somando-se aos 16.340 bilhões de reais referentes ao vínculo do salário mínimo, o impacto negativo na arrecadação do FGTS chega a 50.700 bilhões de reais. Há ainda outros aspectos que comprometem o sistema. Um deles está no critério da idade para concessão de aposentadoria. Os homens, cuja expectativa de vida é de 72 anos, podem se aposentar aos 65 anos de idade. Já as mulheres, que possuem expectativa de vida maior, 79 anos, podem requerer a aposentadoria com 62 anos. Ou seja, embora as mulheres tenham maior expectativa de vida, 7 anos a mais que os indivíduos do sexo masculino, podem se aposentar com 3 anos a menos que os homens. A equiparação de idades para a aposentadoria seria, portanto, o caminho correto. O problema é que seu custo político é alto demais, prejudicando o avanço dessa questão. Também é preciso levar em conta fatores como o envelhecimento da população e a queda na taxa de crescimento populacional de 1,7% para 0,5% ao ano. Não se pode perder de vista ainda o excesso de gastos da gestão e administração do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e de outros órgãos vinculados ao RGPS, seja com as cúpulas, Brasília e estados, seja com privilégios, desperdícios ou fraudes frequentes e de grande monta. Há, sem dúvida, espaço para cortes expressivos nessas despesas. Igualmente, é necessária especial atenção com as desonerações concedidas para alguns setores econômicos, estimadas pelo governo entre 15 e 20 bilhões de reais por ano. Cabe um exame detalhado para a avaliação da procedência desses benefícios e uma avaliação criteriosa sobre a possibilidade de redução ou exclusão das desonerações. Também merecem análise os gastos com os benefícios de prestação continuada, BCP, que hoje englobam 5.800.000 pessoas, com remuneração igual ao piso salarial de um salário mínimo por mês, R$ 1.412. Esse benefício é assegurado pela Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que, por sua vez, tem garantia constitucional. O programa é direcionado aos idosos com mais de 65 anos, deficientes físicos e aos vulneráveis. A elegibilidade dos beneficiários está atrelada ao cumprimento de vários critérios, como, por exemplo, a idade, condição da deficiência, renda familiar e avaliação médica e social. Não é condição para receber o benefício qualquer contribuição prévia ao INSS e, por esta razão,
A principal fonte de recursos é o orçamento da União. O custo do programa é de 106 bilhões e 470 milhões de reais por ano, considerando-se 13 parcelas mensais, o equivalente a 0,93% a 0,96% do PIB. Já o efeito do vínculo do benefício ao salário mínimo representa 2 bilhões e 780 milhões de reais por ano. A soma do custo dos vínculos do salário mínimo às aposentadorias, pensões e ao BPC, das MEIs em número extraordinário e das desonerações de alguns setores econômicos chega a valores entre 68 bilhões e 480 milhões e 73 bilhões e 480 milhões de reais. É um número enorme que fica ainda maior se forem considerados os valores das fraudes previdenciárias, programa BPC e os custos da gestão do RGPS, das aposentadorias diferentes entre homens e mulheres e da aposentadoria rural, que também reclama auditagem profunda. O problema do déficit da Previdência, envolvendo civis, militares e BPC, é de extrema gravidade. A questão é complexa, multifacetada e extremamente sensível, vez que as mudanças que vierem a ser feitas certamente atingirão, mais uma vez, os menos favorecidos. Idosos, pessoas de baixa renda, que representam mais de 70% dos aposentados e pensionistas, mulheres e cidadãos com deficiência. Como governar não é retirar direitos e conquistas da grande maioria sofrida da população, a fim de assegurar, e se possível ampliar, a enorme gama de privilégios de uma casta da sociedade nacional, os donos do poder. A gravidade do problema previdenciário obriga o exame em conjunto dos gastos com funcionalismo público dos 3 entes federativos, porque o Brasil gasta, com isso, 12,8% do PIB, muito mais do que a média, 9,8% do PIB, dos 37 países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. Esses 3% a mais correspondem a nada menos que 327 bilhões de reais por ano. É necessário levar em conta, ainda, que estudos oficiais do governo e de outras entidades, com base no cálculo atuarial, estimam o déficit previdenciário em mais de 6 trilhões de reais, o equivalente a 57% do PIB, um valor astronômico que supera 67% da dívida pública, hoje entre 8 trilhões e 700 bilhões e 9 trilhões de reais. A bomba, portanto, não foi desarmada com a reforma de 2019. Continua ameaçadora e prestes a causar maiores estragos entre os aposentados e pensionistas, porque a cogitada desvinculação do salário mínimo à aposentadoria vai retirar mensalmente R$ 36,71 desses beneficiados, valor que seguramente lhes fará muita falta nessa fase da vida. Qualquer mudança a ser feita exigirá muita tecnicidade, transparência absoluta e, acima de tudo, sensibilidade para enxergar que é chegada a hora da redução de privilégios, em busca do equilíbrio para se evitar a falência do sistema previdenciário, que acontecerá mais cedo ou mais tarde, caso não sejam adotadas as providências necessárias e inadiáveis. Para isso é necessário coragem e o aprendizado de uma lição dada pelo professor, economista e ex-ministro Mário Henrique Simonsen, para quem a diferença entre o fracasso e o sucesso de um gestor público está na simples troca de uma vogal: prever, estudos e planejamento, em vez de prover, UTI e bombeiro apagando incêndio. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.